Mais uma vez, feliz sábado, que a bênção do Senhor esteja neste momento a recair sobre si, na sua casa e a sua família, nessas horas santas de sábado que estão a iniciar, e queremos convidar a todos nossos telespectadores e internautas a se juntarem a nós, a convidar os seus amigos e a mandar a essas páginas, a convidar também através de mensagens aos seus queridos amigos a participarem juntos nessas horas santas do sábado, em que vamos falar de temas importantes para o nosso crescimento espiritual. Também quero neste momento agradecer a presença do pastor Mugadue, o palestrante habitual desse nosso programa, e que Deus lhe abençoe e lhe dê mais saúde e que sinta como se estivesse em grandes locais onde tem palestrado, onde tem dado o seu melhor para o crescimento espiritual dos seus irmãos. Neste momento, vamos falar sobre um tema muito importante, não menos importante que o outro, que é o mais antigo dragão da antiguidade e o pugilista do dragão. Fique atento aos momentos que vamos passar aqui e que Deus dê sabedoria para o entendimento da sua palavra. Zeca Reis, e então ele vai nos apresentar um louvor ao nosso Deus neste momento.
Neste momento, então convido o pastor Mogadou a tomar da palavra. Damos boas-vindas a mais uma série do Ministério Revelado, onde apresentamos as profecias apocalípticas. Na nossa lição anterior, nós falamos de ciframento das profecias do Apocalipse e como é que o Apocalipse ou a Bíblia chegou até nós. E agora, nesta manhã, vamos entrar no outro tema, que é o antigo dragão da antiguidade e o Miguel e o pugilista do dragão. Te convidamos para conjuntamente viajarmos no estudo do Apocalipse nesses moldes. Antes de avançarmos, vamos orar. Magnífico Pai, cujo trono se encontra nas alturas, queremos te agradecer pela sua misericórdia e acompanhamento na nossa vida, pelo perdão dos nossos pecados e por amor imenso que o Senhor tem tido conosco e por ter permitido que nós fôssemos parte da última geração que pode ver as últimas coisas acontecerem diante dos nossos olhos, preparando-nos para o último conflito, o encontro consigo. Pedimos que nos abençoe na nossa atenção no estudo do livro do Apocalipse, que é a última revelação do Senhor para esta raça pecaminosa. Fique conosco e nos abençoe, por amor de Jesus. Amém. Então, como estávamos a dizer, o nosso tema ainda para esta manhã, nosso estudo tem a ver com o antigo dragão e dragão da antiguidade e o pugilista, o Miguel, contra o dragão. Falamos como o dragão da antiguidade porque é mesmo o dragão que existiu antes da nossa existência. E como é que ele surgiu? Nós temos base de início em Apocalipse capítulo 12, verso 7, e houve batalha no céu. Então, nessa batalha do céu, em Apocalipse 12, verso 7, terá surgido o antigo dragão e ele caiu sobre o nosso planeta, não foi a 7 em outros planetas, nessa batalha entre o Miguel, o pugilista, com os seus anjos, e o dragão também com os seus anjos. E cerca de terça parte dos anjos terão ficado ao lado do dragão e todos foram precipitados para o nosso planeta. Como podemos ver em Lucas 1:18, onde diz o Senhor: e via Satanás cair como um raio do céu. Então, este é o ponto de partida do dragão da antiguidade, porque esse conflito é o primeiro conflito que terá existido no universo, envolvendo Miguel e o dragão, ambos com os seus anjos. E o dragão foi precipitado para o planeta terrestre. Então, o dragão tem outros nomes também especiais, podemos encontrar no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 9. Temos outros nomes muito especiais também para o dragão. Primeiro nome nesse verso é Antiga Serpente, mas o outro nome é o diabo ou demônio, e o outro nome é Satanás. Então, no mesmo Apocalipse 12, verso 9, verso 10, encontramos que o dragão, que tem esses nomes de Antiga Serpente, Satanás, diabo ou demônio, ele também engana todo mundo. Acrescentando o verso 10, encontramos que ele engana o mundo em que nós nos encontramos. Então, é uma parte do universo criado por Deus. Então, neste universo, ele se encontra no planeta terrestre, onde a guerra se expandiu. Começou no verso 7, ou no céu, e a guerra ou o conflito, que também se chama grande conflito, se expandiu, se espalhou
ou para o nosso planeta terrestre. E aqui afeta todo o mundo. Quando já dizer todo o mundo, afeta todas as raças que se encontram no planeta terrestre. Podem ser os mongoloides, podem ser os caucasoides, podem ser negroides, pessoas pertencentes a estas raças ou a todos os grupos étnicos que existem no planeta terrestre, línguas, nações e povo, conforme politicamente estejam organizadas as nações. Então, todos eles estão afetados aqui na Terra com um conflito que começou no céu. Este conflito está a causar muito estrago no nosso planeta. Causa acidentes aéreos, pode causar acidentes de viação, acidentes marítimos, pode causar desmoronamento de terra, pode causar ciclones, terremotos, pode causar conflitos militares, esporádicos ou gerais, podem ser entre nações. É este ser que se chama dragão da antiguidade, que se encontra no nosso planeta, envolvido em guerra ainda com o Miguel. Mas, para além disso, como é que esse dragão terá existido? De onde é que ele saiu? Se nós visitarmos o outro, por isso lemos lá que o Apocalipse é confluência de toda a Bíblia. Podemos visitar o profeta Ezequiel no capítulo 28, versículos 11 até 16. Encontramos que este ser, chamado dragão, Satanás, antiga serpente, demônio e diabo, foi criado no céu. É uma criatura que o Senhor terá feito existir. Mas para compreendermos ainda que é verdade que um Senhor terá criado, incluindo o dragão, ou Satanás, estrela ou querubim, podemos visitar ainda escrito do apóstolo São Paulo aos Colossenses, por exemplo, capítulo 1, versículo 13 até 16. Tudo o que existe no universo, nos céus, na terra, nos mares, debaixo da terra, e quer seja potestades, principado, as autoridades, pode ser Estado, pode ser organizações, então foram criados por eles e para ele. Quem criou isto é a segunda pessoa ou personalidade da divindade, que é o Senhor Jesus. É o mesmo que terá criado este ser que se chama Diabo, Satanás, Demônio e Dragão. Então ainda nós encontramos que quando foi criado, este era um querubim, um anjo protetor especial, chefe das criaturas. Então este era perfeito, cantava com quase 1000 vozes numa melodia. Este querubim perfeito foi corrompido. Esse querubim perfeito foi poluído. Podemos dizer também que foi manchado. Então, poluído, manchado ou teve uma corrupção. Assim, ao ser corrompido, ao ser manchado, deixou de ser querubim perfeito, se tornou num diabo e Satanás. Quem terá o corrompido? O pecado terá corrompido a este ser. Então, depois daí, se tornou num anjo rebelde. Um anjo que no seu coração começou a planear e ascender. Isso podemos ver também no profeta Isaías 14, 12 até 15. Começou a planear que eu vou ascender ao céu, às alturas. Vou ser igual, vou me exaltar, ser igual a Deus. Vou ser superior. Então, essa aspiração pecaminosa que vem para este ser, que é trazido pelo pecado, então o transformou em diabo e Satanás ou demônio. Mas a raça humana terá participado nesse evento. Nós podemos considerar a partir do Gênesis capítulo 3, 1 até 6, que Adão e Eva terão convidado esse ser para estarem no seio deles, para agora fazer parte, porque os outros mundos não caídos não terão aceito e recebido este ser. E os nossos primeiros pais o receberam. Tinham instruções claras de que deviam estar juntos, não deviam se separar, não deviam permitir coisa nenhuma estranha, fora daquilo que Deus tinha lhes orientado. Mas eles, por simples desobediência, mulheres já distantes do marido, acabaram recebendo
E daí a Terra passa a ser envolvida no grande conflito, enquanto que alguns outros planetas não estão. Então, e ele ficou transferido para aqui. E os nossos pais passaram a obedecer a ele do que ao próprio Deus. E daí nós passamos a ser servos desse dragão do que sermos servos do próprio Deus. E ele usa arma muito sofisticada que é devorar todos aqueles que vêm a ele, lhe convidam, e ele termina, vem como como cordeiro, como alguma coisa boa, as pessoas não veem. Então o pecado anima, mais tarde ele devora, destrói a eles. Então está envolvida a Terra no grande conflito, na luta que o dragão começou no céu. Ainda em João 8,44, ele é também, o dragão, o pai da mentira. Então o diabo é pai da mentira. Como indicamos lá com vários nomes, pode ser Satanás, demônio, diabo. O dragão é também pai da mentira. Agora, nós somos advertidos através de Paulo, em 2 Tessalônica 2, 9 a 12, que devemos amar a verdade. Nós temos que amar a verdade para que o dragão não tenha acesso às nossas vidas, para que o mentiroso, apesar de ter sido convidado que faz parte da vida aqui na terra, fuja de nós. Com a verdade, o apóstolo São Pedro também diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos essa verdade que vai nos salvar. Jesus disse em 8,32 de João: recebereis a verdade e a verdade vos libertará. E temos um manual que é a Bíblia, que referenciamos aqui atrás, de muitas maneiras, como um livro importante, inspirado por Deus. Depois, ainda o diabo ou o dragão planeia para a última decepção no final da nossa história. Na última decepção, em Mateus 24, 24, ele vai enganar até os escolhidos. Nós que falamos a palavra dele, até os dirigentes da nossa igreja, quer esteja na conferência geral ou noutra posição, poderá ser enganado se não amar a verdade, não abraçar o manual que nós temos, a Bíblia, porque ele faz parte dos planos da terra. Tudo que nós organizamos e planeamos, as nossas conversas em qualquer sítio, ele faz parte. E a terça parte dos anjos se encontra aqui. Participa nos palácios para a organização de planos militares para destruição maciça de grandes lugares, de muita população que ainda não conhece a verdade. Muitos planos vão ser feitos em grandes gabinetes do nosso planeta com o dragão presente para destruir, com armas muito potentes, até bomba atômica ou nuclear, que ele está lá a arquitetar essas coisas para a destruição. Então vai fazer essa guerra. Fora disso, em Apocalipse 17, 12, versículo 17, o dragão vai fazer também guerra ao resto do remanescente. Os últimos membros da igreja nos últimos dias, ele vai os combater. E essa luta está acontecendo. Pode ser até no casamento, no namoro, no lar. Então ele vai e desce até lá para destruir o remanescente. Mas nós precisamos de ajuda do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 12, verso 10 até 11, precisamos de ajuda do Cordeiro de Deus, que é o Miguel, que nós a seguir passamos a lidar com ele como o pugilista que vai enfrentar. O diabo, ainda se fôssemos a colocar em ordem alguns eventos, ele foi lançado, foi retirado da presença de Deus. Um outro passo, o diabo foi lançado e aceite na terra com a raça humana. E a terceira posição, ele engana todo mundo. Então, se fôssemos em sequência, podíamos colocar esses três passos: rejeitado da presença de Deus, lançado para o planeta terrestre e aceite pelos moradores do planeta terrestre. Então, ele é um diabo que se intitula de ser muito especial, que tentou arquitetar, tentar ser igual com Deus, e a posição que lhe foi rejeitado.
e ele agora se encontra entre nós. E o último verso sobre ele, antes do pugilista, temos Apocalipse 12, verso 12, que ele conhece, está muito preocupado acerca do seu futuro. Ele está preocupado com o futuro. Como resultado, ele conhece o tempo. O diabo sabe que lhe resta um pouco de tempo. E nós que não queremos estudar o Apocalipse, em particular, ou toda a Bíblia, pensamos que ainda temos o tempo, mas o ser chamado diabo, que viveu no céu, que começou a vida no céu, que teve batalha na tentativa de ultrapassar ou superar a Cristo, ele conhece que já não há tempo. Por isso, anda a destruir o planeta terrestre, anda a destruir a vida dos que moram na terra, com tudo o que eles têm. Ele conhece que o tempo é muito curto, tem pouco tempo. Você precisa de conhecer o tempo para evitar fugir, para fugir desse dragão, desse diabo. Ele próprio conhece que o tempo já não existe. O tempo é curto, está a terminar. Então, quanto mais você que depende dele, precisa de ver que você também já não tem tempo para fugir dele. O apóstolo São Pedro diz, fugir do diabo porque ele anda bramando como leão, sabendo que lhe resta um pouco de tempo. E João, Apocalipse 12, 12, diz, tem um curto espaço de tempo. Então, ele conhece o tempo. É preciso que nós conheçamos o tempo para podermos fugir deste dragão, deste demônio. Quando estamos a usar o termo dragão, estamos a usar alguém em guerra. Porque ele também é Satanás, é demônio, é diabo. Mas quando é dragão, é um soldado, é militar em guerra para combater aqueles que não conhecem o tempo, aqueles que não querem assegurar ao Miguel para lhes proteger como Cordeiro de Deus. Então, ele vai lhes vencer, se não fugir dele. É necessário conhecer o tempo. Saber também contar os nossos dias. Davi disse, ensina-nos a contar os nossos dias. Temos que conhecer o tempo. Ele conhece o tempo. Veja na sua Bíblia, no capítulo 12, verso 12 do Apocalipse, há de ver que o diabo conhece bem o tempo. Tem conhecimento de que não há mais muito tempo à nossa frente. Então é preciso você conhecer o tempo. Assim passamos para o Miguel, o pugilista. Pugilista, estamos a usar um termo de um boxeiro, estamos a usar um termo de um militar, estamos a usar um termo de um comandante do exército. Então, no mesmo Apocalipse 12, verso 7, onde nós encontramos o dragão, temos Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Está lá. O dragão batalhava contra Miguel também com os seus anjos. No mesmo verso 7 que temos o dragão, temos o Miguel. Miguel, verso 7, está a batalhar contra o dragão. Ele é um pugilista, um boxeiro, um soldado invencível que o dragão não resiste, não aguenta com ele, foge. Então, este Miguel, podemos lhe aproximar em 3 posições. Alguns consideram que Miguel é o anjo mais forte de todos os anjos que existem no céu, como o anjo Gabriel, ou um pouco superior do que o anjo Gabriel. Então, este é o Miguel, é a primeira posição e podemos considerar mais leal a Cristo. Um anjo mais forte, como Gabriel, ou superior a Gabriel, mais leal a Cristo. É a primeira posição de quem é o Miguel. A segunda posição, uma vez que é superior, é igual com Gabriel, e é superior que o dragão, que o outro, logo o Miguel é Cristo. Então, esse Miguel, se for sendo Cristo, tem também o nome que podemos lhe atribuir como o arcanjo Miguel. Se formos para o Judas 9, vamos apanhar o Miguel a ser atribuído o nome de arcanjo Miguel. Então, é arcanjo Miguel, significa um anjo antes de ser encarnado. Depois ele passa para a encarnação através da Virgem Maria. Já temos 2 naturezas do Miguel. Natureza divina, natureza humana. Então passamos para a terceira posição para definirmos quem é o Miguel. Então a terceira posição é Cristo, mas sem a natureza de um anjo.
era anjo, não tem natureza, não tem matéria que criou o anjo, porque ele criou o anjo. Então ele tem todas as características de um anjo. Uma pessoa pode parar e dizer, esse é um anjo. Por isso os muçulmanos o consideram de Isa. Eles consideram um anjo, o consideram como um dos profetas. O Testemunha de Jeová também não o considera como Deus. Estamos referindo do Miguel ou como Cristo. Diz que o Espírito Santo é força ativa e Cristo é um Deus com Deus menor. É considerado um anjo. Na verdade, essas características ele possui. Ele tem a característica de um anjo brilhante, diante da pessoa pode pensar que é um anjo. Então tem essas características, mas não tem a natureza de um anjo, porque ele não é um anjo, na verdade, é a divindade, é Deus. E depois, na última posição, encontramos já tem a natureza humana, logo usufrui de ser da natureza divina e da natureza humana. E temos esse a ser considerado como Miguel, ou Arcanjo Miguel, um Senhor ou Jesus. Ainda no Judas 9, como tinha dito, lá você vai encontrar para não esquecer, como Arcanjo Miguel. O título Miguel ou Arcanjo quer simplesmente significar a sua posição, o ranking de Cristo como militar. É como num país como o nosso, onde falamos em Moçambique. Temos o chefe de Estado de Moçambique. Quando ele comanda e dá a última voz para os militares para irem ao combate, é chamado comandante em chefe das Forças Armadas. Mas ele não é militar, pode não ser até militar, mas está autorizado, está dado a posição de comandar tudo o que existe na nação. Comanda também militares, comanda as polícias, comanda. Então, quando estamos a dizer arcanjo, o título usado aqui no Judas 9, ou estamos a usar o Miguel no Apocalipse 12, 7, ou também no Daniel, estamos a referir apenas uma posição que Cristo assume para combater o diabo, para combater o dragão. Então ele assume a posição de comandar, não necessariamente ter a natureza de um anjo. Não tem a natureza de um anjo, porque ele criou o anjo. Não tem a natureza do anjo, mas ele assume uma posição de um comandante em chefe, comandante das hostes celestiais. Também podemos lhe considerar como capitão do exército angélico. Então os anjos vão ao combate, os anjos vão lutar contra o dragão com os seus anjos. O comandante em chefe é o Miguel, é o arcanjo Miguel. Então este é um título atribuído a ele. Mas temos o arque, temos o arcanjo, depois temos o arque. O arque é uma posição topo, enquanto o arcanjo é apenas uma posição. O arque é uma posição topo de Cristo, como estava a dizer, capitão do exército, comandante em chefe das forças armadas. Então, é comandante em chefe das hostes celestiais, é capitão do exército angélico. Então, esse é arque. Depois temos como arcanjo, juntando, temos que é simplesmente uma posição. Então, esse é o Miguel, o pugilista, capitão do exército. Se lêssemos Josué 5, 13 e 14, vamos encontrar aqui um anjo aparecer diante de Josué. E o anjo, quando aparece diante de Josué, ele diz: eu venho em nome de um capitão do exército, venho em nome de chefe do exército. E logo Josué ajoelhou para o adorar, viu que esse não é simples um anjo, não é simplesmente um anjo, é o Senhor. E Josué lhe chamou Senhor, por ver que ele é Cristo. Mas ele veio como um anjo, quando chegou lá como um anjo. Josué estava vendo no capítulo 5 um anjo na sua presença. Mas quando ele disse, eu venho em nome de um capitão do exército, em nome das hostes celestiais. Então, Josué logo prostrou-se para o adorar como o Senhor, e o adorou. Mas, depois, nós temos em Apocalipse 22, 8 e 9, um anjo aqui. João vê um anjo a mostrar todas as coisas que estão no universo, que vão acontecer na terra,
a destruição da terra, os conflitos vão acontecendo, pessoas a morrerem por fome em muitos lugares, imigrações descontroladas na terra. Então ele foi ver a vida a sair, depois foi ver a terra a cair, as cidades da terra a serem destruídas, os portos a caírem, as árvores, os montes a serem movimentados de um lado para o outro. João tremeu diante de um anjo e ajoelhou. E o anjo, em Apocalipse 22, 8 e 9, ele proibiu. Disse: eu sou o teu conservo, o mesmo que você adora a Deus. Mas já ali no Josué, era um anjo e depois disse: eu venho em nome. E o Josué viu que era Cristo. Então aí temos que Cristo, como Miguel, como arcanjo Miguel, tem uma posição de chefe do exército que quando está em guerra atua como Miguel, mas não é um anjo, é um senhor, é Deus. Então temos também em Juízes 6, 11 até 14, que é o Senhor, vê também como se fosse um anjo. E outros nomes, segundo fatos fascinantes acerca da Bíblia, publicado em 1976 por Philip Bailey. Temos outros nomes que o Philip Bailey ele fez a lista, que podem ser também nome do arcanjo Miguel. Falamos aqui do arcanjo Miguel, ele também é a semente da mulher, ele é a estrela de Jacó, ele é um profeta. Miguel, segundo o Philip, ele também é um Deus poderoso, é também Pai da eternidade, é príncipe da paz. Segundo ainda fatos fascinantes acerca da Bíblia, ainda o Miguel pode ser Senhor da justiça, pode ser o Filho de Deus, é também o Filho do homem, é também o ramo, é o Sol da justiça. Esses são nomes de Miguel ainda no Antigo Testamento. No Novo Testamento ainda, o Philip Bailey, nos fatos fascinantes, em 1976, que ele publicou, no Antigo Testamento também chamou que o Miguel, ou o arcanjo Miguel, é a palavra, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o pão da vida, diz é a luz do mundo, diz é a porta das ovelhas, é também o pastor, o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, verdade, a vida, ele é a verdadeira vinha, ele é a rocha. Ainda o Filipe diz ainda, é o segundo Adão, é chefe da pedra da esquina, é o pastor, sumo sacerdote, é ainda o chefe das ovelhas, é um advogado, é rei dos reis, é senhor dos senhores, ainda é a estrela da manhã. Esses são outros nomes que são atribuídos ao Miguel ou ao capitão do exército. Em João 1 até 3 e versículo 14, tudo que existe foi criado por este Senhor. Tudo que está debaixo da terra foi criado por este Senhor. Ele que supervisa a vida de plantas e animais. Foi criado. Mas há um outro termo que o Miguel reclama sozinho. Aqui, quando ele vem como comandante em chefe, é enviado. Por isso, em João 3,16, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É enviado. Então, ele vem em nome de Emanuel, por exemplo, um outro nome dele. Vem em nome de Deus. Enquanto que ele reclama outro termo, Apocalipse 1,17, ele reclama outro título, sozinho. Cristo, Miguel, o Filho de Deus, o pastor, sumo sacerdote, etc., como estamos a apontar, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Esse título ele reclama. Sou o primeiro e o último. Sou alfa e ômega, nas letras gregas. Sou alfa, primeira letra grega, sou ômega, última palavra grega, ou letra. Então, sou o primeiro e o último. Ninguém antes de mim. Isso para mostrar que o dragão foi criado, o anjo mau, Lúcifer, apesar de ser querubim protetor, com todas as condições de ser um Deus, até um Deus aqui na terra, com D menor, que controla a terra, pode fazer chover enquanto não há chuva. Ele foi criado por Miguel. Miguel é o primeiro e o último. Mas o outro termo, e podemos fechar com ele para este nosso tema, ele também chama assim,
Príncipe Miguel. Príncipe. Príncipe é filho de um rei. Chama-se príncipe. Um rei tem um governo eterno. Ele não é substituído. Morre no poder sobre seu filho ou seu irmão para dar a continuidade. Então, não é um presidente que é eleito e é substituído, ou um ministro. Então, um rei é insubstituível. Morre. Um régulo é eterno, até a sua morte. Quando morre, é substituído por seu irmão ou por seu filho. Então, o príncipe é filho do rei. Deus é rei dos reis. Então, temos em Daniel 10:21 o príncipe Miguel. Chama-se príncipe Miguel. O príncipe Miguel significa que ele assume o lugar do pai. Por isso os judeus o mataram, porque ele dizia: quem vem a mim viu também ao meu pai. E eu e meu pai somos um. E os judeus não gostando dessa posição, porque eles sabiam, contavam que ele é filho de Maria. Então, o perseguiram, mataram a parte humana, mataram-lhe a natureza humana, por isso ressuscitou. Então, ele é príncipe. Significa ele pode agir no lugar do pai, mas sem contradizer o pai. Então, por isso, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Eles disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os três. Então, deixamos nós para confundir a terra. Quando o tempo de Noé construíam a torre depois do dilúvio, deixamos nós. Então, ele é príncipe. Ele pode atuar, ele supervisa a raça humana, faz andar os negócios da terra ou de outros sítios, mesmo sem Deus Pai. Ele é o nosso advogado, ele é nosso juiz. Então, é príncipe de Deus. É príncipe, é nosso príncipe. Então, ele, como nosso príncipe, precisa que nós tenhamos um relacionamento dependente deles, porque só nós podemos avançar com ele. Só a voz dele é suficiente para nos levar para onde nós queremos chegar. Então, este é o Miguel, o pugilista, que depois entra em conflito com o Lúcifer. Quando nós indicamos lá anteriormente, indicamos que ele entrou em conflito em Apocalipse 12, verso 7. Fez uma guerra no céu contra dragão. Depois da guerra, essa é a primeira parte. Então, segunda batalha, ele fez uma guerra com o dragão já aqui na terra, já entre ele conosco aqui na terra. Terceira fase de batalha, o Miguel no Apocalipse 12, 17 faz guerra contra o dragão que combate o remanescente, a última parte da igreja, os membros da igreja. E a última fase, o dragão é combatido em Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Então, a terra vai ficar escura e a terra vai ser destruída, tudo vai cair. Estamos dizendo 1000 anos depois. Ele vai ser tirado da prisão pelas circunstâncias, onde vai ficar durante 1000 anos e vai tentar se organizar para fazer a última batalha. E ele, depois de ser sido fechado nessa quarta posição durante 1000 anos, e vai ser destruído naquela fase. Então tem 4 fases que o dragão entra em conflito com o Miguel. Sem nenhuma dessas fases ele ganhar a batalha. Então entra nas batalhas e nessas batalhas ele perde. A primeira começou no céu, batalha número 1. A segunda, a batalha número 2, com Cristo aqui, onde Cristo foi crucificado. A terceira, ele combate a nós, o remanescente. E a quarta, vai ser confinado, preso pelas circunstâncias. Em Jeremias capítulo 4, a terra vai ser um deserto, tudo vai ser destruído, as aves, tudo que está na terra vai desaparecer, vai fugir, os montes vão movimentar e haverá um terremoto que vai abalar sobre o planeta terrestre. E enquanto isso acontece, o Satanás, Lúcifer, diabo, demônio é preso pelas circunstâncias e aqui fica um abismo total. Deus retira os santos para os céus, onde vão ficar 1000 anos de férias, enquanto ele está confinado com a terça parte dos anos. Então essa é a quarta batalha do dragão contra Miguel nesse grande conflito. E a última fase, que nós já não associamos como batalha, porque nem vai ser dado tempo para lutar mais.
a Nova Jerusalém desce com os santos, e em Zacarias 14, verso 6, o Monte das Oliveiras fica fendido e a cidade de Nova Jerusalém pousa como capital da nova terra. E o Lúcifer vai ser dado um curto espaço de tempo, a terra fica iluminada porque Cristo já está presente na terra, e os mortos maus vão ressuscitar e tentam fazer guerra, são destruídos eternamente. Assim vai terminar a missão do Miguel. Esta é a nossa quarta lição da nossa série neste mistério revelado. Oramos que você continue conosco nas lições que se seguem sobre este segredos ou este mistério, esse livro especial. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Podemos orar. Santíssimo Pai, cujo trono se encontra nos céus, mais uma vez queremos te agradecer pela sua companhia no estudo da sua palavra. Pedimos, Senhor, que abençoe cada participante deste programa, cada ouvinte que está a acompanhar esse mistério revelado, a fim de encontre um caminho, um lugar para a sua vida, se prepare, decida para ficar ao seu lado numa batalha tão visível entre o dragão e o Miguel. Pedimos que nos acompanhe, proteja, prepare-nos para a próxima lição. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Agradeço, pastor Mugadui, por ter passado, por ter nos dado, por ter facilitado uma oportunidade a todos os seus irmãos na fé e todos aqueles que estiveram a ouvir este grande mistério. E quero desejar a todos que estiveram a ouvir, e para aqueles também que por vários motivos não estiveram presentes neste momento, que na próxima semana, à mesma hora, a partir das 20 horas, como sabem, este programa passa todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, e quero convidar a todos que estejam a participar, convidem os vossos amigos, passem alguma mensagem, e basta acessar a página da ACTV online através das plataformas de YouTube, Facebook e Instagram, para juntos louvarmos a Deus e aprendermos mais sobre aquilo que é a nossa caminhada cristã. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.